Então, vamos falar sobre a conduta nutricional na endometriose, né? Antes de pensarmos diretamente na vulga receita de bolo, como muitos profissionais gostam, convido todos vocês para poderem entender sobre os mecanismos básicos da fisiopatologia da doença e como, através de entender a doença, nós vamos fazer a nossa linha raciocínio de manejo nutricional. Claro que coloquei pontos cruciais e primordiais a respeito do que nós podemos fazer dentro do manejo nutricional, mas que, de fato, quando vamos falar de endometriose, dedicar uma aula de endometriose e tudo hoje o que a literatura nos traz de informação para fazer o manejo nutricional, seja desde a modulação da inflamação, dos compostos imunológicos, da saúde intestinal, das propriedades, compostos fenólicos, manipulação, chás, óleos essenciais, é um mundo hoje que nós profissionais temos de informação e de comprovação científica de tratamento dessa doença. Precisaríamos de umas várias horas, 5, 6, 7, 8 horas, e quem sabe até mais. Então, tentei pontuar os pontos cruciais para que nós tenhamos uma ideia do amplo campo que nós temos de atuação sobre endometriose. E nada mais, nada menos que um alerta, inicialmente falando para todos vocês. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil apresenta aproximadamente 8 milhões de mulheres sendo portadoras da endometriose. E o que mais me chama a atenção é o quanto nós temos o diagnóstico feito de forma lenta, até porque sabe-se que a mulher pode levar entre 5 a 10 anos para ter o seu diagnóstico da doença, obviamente endometriose, a partir do seu primeiro sintoma. Então, é a mesma coisa de uma menina de 15 anos sentir, por exemplo, cólica, que é um dos sintomas, obviamente não se resume a isso, e poder ter seu diagnóstico aos 20, a mulher ter o seu sintoma aos 15 e ter o seu diagnóstico aos 25, ou a mulher que não tem um diagnóstico até estar finalizando quase que a sua idade reprodutiva. E o que mais assusta é que aproximadamente até 2025 haverá uma estimativa de no mínimo 7 mil novos casos de endometriose, sendo que o mundo apresenta 180 mulheres portadoras dessa doença. Percebemos então que é uma doença extremamente presente em mulheres em idade reprodutiva. Então, primeira coisa a se pensar. Bem, se nós já temos estudos, dados epidemiológicos, populacionais, mundiais, falando que é uma doença que abrange grande parte das mulheres no mundo, temos que saber de fato o que endometriose é, tendo como uma definição básica do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, inclusive, falam já já um pouco a respeito da teoria até então levantada da menstruação retrógrada, por exemplo, onde todo o tecido endometrial, que quando sofre seu processo de escamação, ele vai ser obviamente liberado sobre o fluxo menstrual ou a menstruação, ele ao invés de sair, ele vai adotar outros caminhos e ir adotando locais adjacentes à parte uterina. Bem, a priori, essa é uma das ideias a respeito de endometriose. Sabendo que esse estudo pessoal, tá, de todas essas informações que eu estou mostrando para você, é do JAMA, publicado em 2023, colocando como uma condição inflamatória crônica que afeta 10% das mulheres em idade fértil no mundo, gera condição de fortes dores na região pélvica, além de estar correlacionada diretamente com a infertilidade, e já temos, inclusive, publicação mostrando a condição da endometriose estando associada a mais de 76 comorbidades. Ah, os focos endometriais fora da cavidade uterina podem aparecer, por exemplo, cavidade peritoneal, ovários, bexiga, uréteres, diafragma, intestino, fígado, pulmão, entre outros tecidos. Tá? Então, quando nós pensamos em endometriose, nós temos é muito comum pensar endometriose, aparelho reprodutor. Não. Endometriose, infelizmente, até então, o corpo quase como um todo. Temos, inclusive, algumas literaturas que estão nos assustando quanto à questão desta doença. Além de ser dependente de estrogênio, é importantíssimo entender que é uma doença que pode estar sendo desenvolvida e tendo uma sua progressão diante da resistência à progesterona. Então, não adianta eu pensar apenas em não pode ter contato com estradiol, não pode fazer a utilização do anticoncepcional, tenho que tomar cuidado com os derivados plásticos, mas
Se eu faço toda possível inibição, ou ao máximo que nós pudermos, aos componentes que imitam o estradiol, ou até mesmo propriamente dito esse hormônio, a mulher não necessariamente ela vai estar tratada quanto à questão da endometriose, entendendo a necessidade da utilização da progesterona e se é que, de fato, também vai resolver a problemática dela. Normalmente, os sintomas da doença podem aparecer antes dos 20 anos de idade. Bem, não só aparecer antes dos 20 anos de idade, inclusive em 2022, no evento do Nutrição Brasil, aqui em Brasília, já havia mostrado, inclusive, artigos onde mostrava a presença da endometriose no feto. Então, ou seja, outras doenças sendo manifestadas ao desenvolvimento dessa criança já poderiam manifestar endometriose, mas como diagnostica isso, né? De 2% a 50% dos casos de pacientes que portam endometriose podem não sentir dor. Tanto eu quanto a minha noiva, nós trabalhamos na área da fertilidade, saúde da mulher, tem a clínica, no mesmo prédio nós temos, eu tenho meu consultório, tem a clínica dela, então nós estamos atendendo frequentemente os mesmos pacientes e obviamente a maior parte mulheres, e o quanto de casos de endometriose que nós temos diagnóstico na nossa clínica, no nosso trabalho, juntamente com o médico, que trabalhamos em parceria, e que nem sequer falam de dor, tá? Mas quando essas pacientes sentem dores, aí o negócio não é fácil, até porque, imagina, como eu havia falado, 7 anos o tempo médio que se espera para poder diagnosticar essa doença desde o primeiro sintoma clínico da mulher. E hoje eu fico pensando comigo, quantas vezes eu vi minha irmã deitada na cama com bolsa de água quente em cima da região abdominal e tomando Buscopan e não resolvia e ia ter que parar em um hospital para poder tomar as medicações e o tempo que ela levou para poder descobrir que era endometriose. Então, realmente é algo assim bem assustador e o que inclusive é um dos motivos que me move bastante a estudar e ajudar no rastreamento dessa doença. Existem alguns componentes, tanto da saúde mental, comportamental, quanto a parte física, relacionadas à presença da endometriose. Ansiedade, compulsão alimentar, comportamento de predominância estrogênica, aquela mulher que busca o alimento, que busca o doce, que busca o carboidrato, e não necessariamente que seja um alimento obrigatoriamente voltado para alto teor calórico ou carboidrato, mas que tenha fome hedônica, que inclusive também comenta em nossa aula sobre a necessidade da visão do profissional com os níveis de leptina sendo um possível marcador de desordem metabólica e favorecendo o quadro do desenvolvimento da endometriose, tendo em vista que a resistência à leptina é o que gera a fome hedônica ou uma fome de comportamento predominante estrogênico. Antes e durante do período menstrual, nós temos a dismenorreia, dispareunia, mastalgia, TPM, cólica, dores articulares, membros inferiores, no período menstrual, joelho, ombro, ponta de ombro, que eles colocam muito na literatura, tip shoulder, bem como se fosse um acrônimo, essa dor sendo originada no período menstrual, alteração do comportamento intestinal, favorecendo um possível quadro diarreico, quadros de enxaqueca, sistema gastrointestinal barra urinário associado a um quadro de endometriose, a diverticulite hoje já está correlacionada com a possível quadro de endometriose, refluxo, hemorroida e hematúria, presença, obviamente, do sangue na urina. Então, nós podemos observar que a endometriose, ela traz um universo de sintomas barra associação a condições clínicas que muitas vezes nós pensamos que, bem, eu tenho uma alteração intestinal, então possivelmente é uma desordem metabólica intestinal. Mas será que essa gênese de desordem não teria correlação com a endometriose? Até porque, como inclusive o doutor Érico falou sobre a possibilidade da translocação de microbiota entre aparelho digestivo, aparelho geniturinário, nós temos a possibilidade do desenvolvimento de doença entre esses dois sistemas que estão muito próximos, tá? Publicado em 2023, em abril, mostrando que a endometriose poderiam estar relacionados com as alterações das junções ou das articulações temporomandibulares, ou seja, a vulga famosa dor de ATM sendo relacionada com endometriose. Pasmem, publicado em 23 de junho, 2023, em junho, sobre óleos, menstruação e endometriose. Então, temos relato de caso
mostrando a presença da endometriose na região ocular. E a partir dessas análises, estruturas e citações de literatura que começaram a estender muito mais além, a condição de endometriose não está associada apenas a uma menstruação que, ao invés de ter um fluxo externo, ela tem um fluxo interno, tá? Como eu havia mencionado em slides anteriores, de acordo com o Human Genetics, que é uma revista muito fera, publicado também ano passado, mostrando que a endometriose está relacionada com possíveis 76 comorbidades do corpo. Mas, Omar, como que nós podemos classificar a endometriose? Nua e crua, podemos trazer a característica de que a endometriose propriamente dita no tecido endometrial vai ser chamada de endometriose. A endometriose, quando ela está no tecido ovariano, sendo considerado o endometrioma, e a endometriose, quando está presente na musculatura uterina, sendo considerado adenomiose. Como havia falado da ideia da menstruação retrógrada, como foi colocado no slide onde eu falava da publicação do JAMA, nós temos essa teoria como ainda um dos maiores, ou o grande pilar ah, da, do que nós poderíamos falar de onde é surgida essa doença. Mas vamos abrir a cabecinha e vamos pensar de uma maneira global, tá? Endometriose ela está relacionada com todos esses fatores aqui em cima. Lembrando que isso já é falado desde 2016, onde o desenvolvimento de uma doença está relacionado com o meio ambiente ocupacional, fatores socioeconômicos, obesidade, estresse, pesticidas, drogas, medicamentos, atividade física, idade, nutrição, infecção. Nós estamos falando do vulgo espossoma, ou estamos falando, inclusive, da nutrigenômica, da nutrigenética, da epigenética. Então, tudo aquilo que eu tenho um contato de substâncias, seja alimento, ou seja parte química, xenobióticos, obviamente, o meio ambiente, que é o espossoma, associado à minha epigenética, é onde começa as gêneses das doenças. E olha que interessante, 2023, amo esse jornal, International Journal Molecular Science, é um jornal que quem quiser ter uma compreensão da bioquímica, da fisiologia, da genética de uma maneira mais ilustrativa, é onde eu recomendo que façam buscas. Eles costumam muito fazer esquemas, desenhos, associações, ideias por exemplo, pega um comportamento bioquímico da inflamação da endometriose e eu sei que esse comportamento bioquímico vai me produzir inúmeras mediadores inflamatórios através de determinadas vias. Vamos pensar aí a via das ciclooxigenases da vida. Então ele pega, esquematiza e o como através de um xenobiótico eu poderia agravar esse processo inflamatório e ele esquematiza isso. Então é um jornal que eu aprendi muito, tá? Não só por ter característica visual, mas que ajudou muito a fazer as correlações das ideias fisiológicas e bioquímicas. Quando no caso da endometriose, a mulher teria o fator endógeno, ser hormonal ou imunológico, inclusive já abre um gancho esse slide, que além da menstruação retrógrada ser uma possibilidade da endometriose, assim como os fatores epigenéticos, também temos os fatores imunológicos. Mais outra vertente para endometriose. Então, é uma doença não apenas relacionada à fisiologia hormonal, mas está relacionado também com o comportamento imunológico. Temos fatores endógenos associados a possíveis polimorfismos, que hoje já temos uma gama de polimorfismo que no caso as mulheres poderiam estar portando, e sendo gatilhos, de acordo com seu meio ambiente, para que venham desenvolver endometriose. Associada à dieta e aos componentes ambientais, nós temos um maquinário sendo iniciado para o desenvolvimento da doença. Então, esse slide para mim fala bastante do que é necessário para ter problemas ou chances ou aumentar, obviamente, a propensão do desenvolvimento da doença. Tudo começa pelos fatores ambientais,
associado com a programação fetal. Doutora Frix falou, inclusive, isso no início da sua apresentação, sobre criança, ela está sendo programada, bebê, feto, estão sendo programados de maneira errada. E quando associada ao meio ambiente cada vez mais tóxico, o desenvolvimento de doenças, sejam elas físicas, comportamentais, metabólicas, todas as desordens como um todo, a falta da homeostase humana, ela é explicada. Eu preciso de programação, de higiene, eu preciso construir um corpo que pode estar suscetível à exposição de agentes agressores passarem a funcionar para o desenvolvimento das doenças. Então, é isso que tem acontecido. Mencionei anteriormente, 2022 já havia mostrado um artigo onde havia a presença de endometriose na cavidade abdominal de um feto. Então, se lá já foi programado assim, imagina quando na fase adulta, desenvolvimento, seja criança, adolescente, de fato, adulto, com contaminantes desse meio ambiente. Como que poderíamos pensar que um metabolismo desse vai se comportar ou reagir? Tá ok? Então, nós temos programação fetal, nós temos exposição inadequada a um meio ambiente inadequado, associando a esses elementos desregulações no nosso metabolismo, alterando o nosso comportamento intestinal barra microbiota, associando ao desenvolvimento propriamente dito dessa doença, tá ok? Importantíssimo salientar que há o foco de fato voltado para a contaminação e exposição de maneira inadequada ao bisfenol. Não tem nem como falar exposição inadequada. Na verdade, isso não deveria nem estar no nosso meio. Como falar isso, sendo que o plástico está presente em todo o canto do universo? E sem falar que nós estamos falando de microplástico, não é um pedaço de garrafa que a gente encontra às vezes enterrada no jardim. É o que já foi liberado do microplástico, infelizmente, daquele material e aonde aquilo está chegando, em lençol freático, contaminação de água, seja, enfim, o que for. Então, na verdade, nós temos uma contaminação ambiental absurda do plástico. E saliento a todos vocês, não é só o bisfenol A, não é só BPA, é BPF, BPAZ, BPS, que mais? Tem mais bisfenol que eu me lembro, que A inclusive F, tem até o AF, tem o AF. F. Temos, então, essa associação em gamas desses bisfenóis, que inclusive estão com mais nocivos que o próprio bisfenol A. E aqui nesse slide mostra o quanto que isso tem ficado tão complicado, como que uma molécula, um xenobiótico, que imita o estrogênio, e aí é o grande problema, uma atividade estrogênica, para uma doença que ela depende também da presença do estradiol, e nós temos isso, presença desse contaminante em comida, em água, em ar, em solo, fora o nosso ambiente, que já inclusive moldamos as crianças a terem problemas em sua fisiologia hormonal, mamadeiras, garrafas, brinquedos, enfim, pessoal, tudo que é plástico. Nós estamos rodeados, infelizmente, de plástico. Não vou entrar no mérito, né, de falar, tem que isolar o plástico, não pode ter mais contato, não vai ter contato com uma criança em relação ao plástico, enfim, não é essa a ideia. A ideia é mostrar que realmente é muito difícil hoje estarmos isentos de não estarmos em contato com o fator agressor. E olha, estamos. Ainda bem, tá bom. A única coisa desse slide aqui que eu falo assim que não é possível que ainda tem contato é o CD e o DVD. A gente já superou essa era. Mas as tintas de impressora, bola, o próprio esporte que a gente pratica, temos um material que é contaminante. As drogas, enfim, literalmente, papel, material, os resíduos de tinta, a tinta, enfim, tudo. E não apenas
tendo a problemática dos milhares de bisfenóis e suas formas de contaminação, temos os fitalatos, que estão presentes também nos plásticos, nas resinas, até em dermocosméticos, produtos de higiene pessoal, que faz o mesmo processo de disrupção endócrino metabólica e que vão atuar em vias transcricionais e inflamatórias para o desenvolvimento e progressão da endometriose. Esse artigo é maravilhoso, publicado em 2022. Essa revista, qualquer dados epidemiológicos que vocês quiserem achar a respeito de um determinado assunto, é essa revista. É muito legal, fala tudo de meio ambiente. Inclusive, tem um estudo publicado em 2022, eu vi que em um dos momentos aqui das aulas falaram a respeito da menarca precoce. E nessa revista tem esse artigo mostrando, desde a década de 80, a idade do qual a mulher, cada vez mais de maneira precoce, tem iniciado a menstruação, os fatores não apenas ambientais, mas nutricionais, para que isso esteja acontecendo. É muito legal, pessoal. Tem muito dado nessa revista. E essa revista trouxe em 2022 o impacto dos pesticidas sobre a saúde humana nos últimos 5 anos no Brasil. E nós temos uma quantidade enorme de inseticidas, fungicidas e herbicidas na nossa lavoura. Somos conhecidos como o país do veneno, né? O continente não, o país do veneno, por conta das nossas legislações que permitem uma utilização de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, numa quantidade tão louca e superior aos países que criaram esses venenos e que nem sequer usam mais e nós continuamos utilizando, principalmente glifosato. Então, ou seja, são disruptores endócrinos que vão também fazer uma condição associada ou até mesmo idêntica ao bisfenol e entre os outros contaminantes. Vale lembrar que, então, a contaminação por herbicidas, os pesticidas, os fitalatos, a toxinas em específicos e assim como também os derivados plásticos, BPA, fazem uma alteração do comportamento imunológico a nível uterino, onde ocorre não só apenas um processo inflamatório, mas essas células imunológicas começam a ter uma hiperativação, uma liberação de citotoxinas que fazem com que o processo inflamatório seja tão exacerbado que ocorra modificação da estrutura tecidual a ponto de iniciar o processo também da doença. Temos a causa intestinal. A literatura, desde o ano passado, tem feito uma vertente muito, muito legal sobre as alterações intestinais com alteração do aparelho reprodutor, pensando no quesito de translocação bacteriana, mas não apenas na translocação bacteriana, temos que pensar no estroboloma. Se nós começarmos a ter uma hiperestimulação da beta-glucuronidase, nós vamos começar a aumentar a desconjugação do estrogênio da bile. Quando nós vamos fazer excreção desse hormônio, o estrogênio é incorporado à bile, bile é liberada no intestino, a fim de que seja eliminado, principalmente, óbvio, via as fezes, esse hormônio. Quando eu tenho um quadro disbiótico e principalmente dando a preferência por um aumento dos firmicutes, nós temos o aumento da expressão da beta-glucuronidase, que é justamente a enzima que desconjuga estrogênio de bile, fazendo com que ocorra a reabsorção desse hormônio. Então, podemos levar um metabolismo a ter um comportamento de predominância estrogênica a partir do quadro de disbiose. Artigo maravilhoso, publicado em 2022, mostrando que a microbiota é, de fato, uma mão dupla para o desenvolvimento da endometriose. E não apenas por translocação bacteriana, mas pela modificação do comportamento imunológico devido ao processo inflamatório no intestino, afetando o comportamento imunológico no aparelho reprodutor feminino barra endométrio, a fim de gerar a, digamos que, ativação inadequada dessas células.
Aqui, inclusive, o paper que deixou muito clássico, inclusive, não apenas a possível gênese da endometriose, mas também das possíveis outras alterações ginecológicas na mulher, por conta dessa troca de probióticos entre intestino, entre aparelho reprodutor, genito urinário. Aqui havia falado anteriormente nos slides sobre a leptina, tendo uma correlação com a expressão da aromatase na infiltração profunda da endometriose. Então, a leptina ela poderia modular esses receptores, aumentando a afinidade do hormônio para com seus receptores quando está em resistência. Olha que interessante esse paper mostrando mulheres com endometriose e endometrioma tendo os níveis séricos de leptina mais elevados. Então, a ideia é levantar de que no possível quadro de resistência à leptina, e atenção, resistência à leptina está sempre de mão dada com a resistência à insulina. Agora eu trago uma problemática. Quantos pacientes em consultório, através dos exames solicitados bioquímicos básicos, que assim eu espero que esteja sendo feito, glicemia, insulina basal, hemoglobina glicada, temos visto o quadro de resistência à insulina. Só que aí eu ainda aumento a problemática. Quem que está aqui, depois responde no chat, tem solicitado o exame de leptina? Ou seja, não é de praxe estarmos solicitando esse hormônio. Logo, se não entrou na cabecinha, esqueceu de solicitar leptina, mas viu resistência à insulina, principalmente na mulher portadora de endometriose, saiba que um dos possíveis mecanismos de tratamento da endometriose seria melhorar a resistência à leptina, que aí nós temos, além de fitoterápicos, metodologias de plano alimentar, principalmente como o jejum intermitente, ok? Publicado ano passado, esse paper naquela revistinha que eu falei para vocês, International Journal of Molecular Science, uma coisa muito interessante sobre a etiologia ou a patogênese da endometriose como um todo. E apesar de algumas já nós falamos aqui, menstruação retrógrada, associada a meio ambiente, e assim por diante, causa imunológica, parte intestinal, isso daqui que eu quero trazer para vocês, a teoria das células, meu Deus, pera, stem cell, pelo amor de Deus. Ah, tá. Calma, me fugiu o nome das células em específico, mas ah, pensa com a gente que o corpo apresenta uma célula endometriótica. Quando essa célula endometriótica ela possui reconhecimento das células da medula, é como se essas células endometrióticas conseguissem entrar no mecanismo de replicação. Por favor, entendam. Endometriose não é câncer, tá? Tá? Importante. Uma inflamação crônica, uma lesão tecidual, é um filtrado de inúmeras células do sistema imunológico no aparelho reprodutor. Pode aderir a outros locais do corpo, mas ela não é câncer. Então, quando eu falo sobre a teoria onde a medula óssea, lembrei, poderia estar replicando células endometrióticas, tem crescido muito por quê? Como aparecer endometriose no olho? Teve um caso aqui em Brasília de um grande médico conhecido, tanto da minha parte quanto da minha noiva, nós inclusive indicamos algumas pacientes do qual chegam ao nosso consultório com endometriose, obviamente já diagnosticada, para possivelmente fazer uma cirurgia ou não. Ele comentando conosco um caso onde a paciente dele, toda vez que entrava no ciclo menstrual, ela tinha sangramento nasal. E aí foi fazer a pesquisa, porque aquilo não era normal, e acharam o tecido endometriótico na narina. E aí até conversei com ele, eu falei, e a teoria da medula óssea? E ele, isso aí está muito complexo na literatura. Eu falei, pois bem, afinal, endometriose no olho e no nariz
Está muito além daquilo que a gente conhece por endometriose afetando aparelho reprodutor, bexiga, uretra, intestino. Tem uma paciente que foi acometida no diafragma, mas sistema aéreo superior, visão, então é algo que começa a crescer. Os embasamentos em relação a uma possível lógica que a endometriose ela apenas não é relacionada à menstruação retrógrada, não está apenas relacionada ao meio ambiente, não está relacionado apenas às causas imunológicas, mas também pode estar tendo uma replicação ou uma translocação ou aparecendo em locais distintos via replicação de célula, tá? Compreendendo a parte clínica sobre sintomas clínicos e exames bioquímicos, pessoal, exames bioquímicos para detecção de endometriose, temos que ter extremamente cautela. Por quê? Um exame nunca, apenas sozinho, bioquímico, consegue fazer o diagnóstico da endometriose, a não ser, por exemplo, como o doutor Érico colocou, a histeroscopia, mostrando os marcadores onde, no caso, poderíamos estar fazendo associação à endometriose. Então, nós estamos fazendo uma análise imunocitoquímica, tecido, biópsia. Exames de sangue, o que, que nós poderíamos correlacionar? Juntamente de sintomas clínicos básicos, a fim de entender se aquela paciente tem risco ou não de apresentar uma endometriose. Além de todos aqueles sintomas, no terceiro slide que eu falei, comportamentais, físicos, a ciclo menstrual abaixo de 25 dias pode ser um indicador de deficiência de progesterona, sabendo que diante de um metabolismo de predominância estrogênica, a mulher pode ter uma produção suprimida da progesterona, ou às vezes até normal, mas mediante a resistência da progesterona ao tecido do endométrio, nós podemos ter um ciclo menstrual que não consegue atingir um período entre 28 a 30 dias. Obviamente, predominância estrogênica, tendo elevação do estradiol em períodos do ciclo menstrual não ovulatório de forma aleatória. A interleucina 6, ela não é específica da endometriose, mas em relacionado à inflamação, pode estar presente. Marcadores tumorais, eu só vi alterado o CA125 e o 19/9 em casos de endometriose, principalmente com infiltração já profunda. TNF-alfa é um grande marcador inflamatório, não necessariamente específico da endometriose. Exame de urina, tendo constantemente hematúria, poderia ser um sinal. Como também o Dr. Érico falou, o ASH Guideline em relação à endometriose traz muitos dados de rastreamento. Quais são os possíveis sinais e sintomas clínicos? Eu falei durante a aula. Depois destes sinais, os possíveis exames a serem solicitados. E aí é claro que fica evidente a transvaginal com preparo intestinal ou a ressonância magnética com preparo intestinal para pesquisa de endometriose profunda. São os exames basicamente não invasivos, entre aspas, a fim de chegar num possível diagnóstico da endometriose, ou o mais invasivo, no caso, a histeroscopia, propriamente dito, um exame não só de imagem, mas via biópsia, que conseguiríamos chegar ao diagnóstico. Diante de todas essas condições, eu sempre pergunto, Eita. quem poderá nos ajudar? Então, acima de tudo, nós nutricionistas, falando a respeito do manejo nutricional para endometriose. Pessoal, muito legal, tá? Isso aqui é uma revisão sistemática, feita em 2022 pelo Jornal de Nutrição. Temos esse Frontiers in Nutrition, que foi publicado em 2023, mostrando a associação entre alimentos de característica inflamatória e o risco de endometriose. Basicamente, mostrando baixo consumo de fibras, baixo consumo de ômega 3, baixo consumo de vegetais e aumento do consumo de gorduras saturadas, transaturadas, açúcar, carne vermelha e álcool, um risco elevadíssimo para endometriose. Costume nutricional ou do plano alimentar em específico do Ocidente. Como que a nutrição poderia estar prevenindo, talvez, e ajudando no tratamento da endometriose? Mais um artigo publicado em 2023 mostrando que devemos evitar o consumo de gordura trans associada ao ácido palmítico e carne vermelha. A carne vermelha ela está associada com o aumento do risco do desenvolvimento da endometriose e não apenas ao aumento do processo inflamatório gerado pela endometriose, tá? Outro artigo de 2023 mostrando o papel que as gorduras poderiam ter de correlação
com o desenvolvimento e tratamento de endometriose. Final das contas, vamos sempre estar batendo na mesma tecla. Dieta vulgo estilo mediterrâneo, tendo em vista o consumo de boas gorduras, propriamente dito monoinsaturadas, consumo de vegetais, consumo de tubérculos como carboidratos, oleaginosas, tendo o consumo de laticínios, preferencialmente com baixa gordura, preferencialmente carne brancas e evitar o máximo possível carne processadas, vermelhas, açúcar e álcool, tá? Ah, agora tem uma coisa muito legal. Artigo publicado em 2024, mês passado, mostrando como que nós poderíamos estar escolhendo ingredientes que poderiam estar influenciando no desenvolvimento e progressão da endometriose. Este paper trouxe informações maravilhosas. A primeira é reafirmando que o consumo da carne vermelha é um dos grandes fatores para progressão e aumento da complicação dos quadros inflamatórios de endometriose. E mostrou que o leite e seus derivados talvez não sejam o vilão como pensávamos. E aí entra no mérito de discussão muito grande, porque nem para todo mundo a caseína do tipo A1, depois de metabolizada, produzindo beta-caseimorfina 7, vai gerar processo inflamatório para um, para outro, não. Mostravam que consumo de porções, até 15 por semana, de queijos, não apenas relacionados a queijos de pouca quantidade de gordura, mas queijos com uma maior presença de gordura, não apresentavam riscos para agravar um quadro de endometriose, assim como desenvolvimento. Como é um estudo muito novo e entre aspas, uma revisão, o que eu achei legal desse estudo? Ele é uma revisão, mas ele basicamente quase sistematizaram essa revisão, pegando o que temos de publicação na literatura e colocando, tá ok? Nós podemos estar falando também sobre o efeito da dieta na intervenção da dor e qualidade de vida das mulheres, e algo que foi extremamente mencionado foi gluten free, tá ok? O glúten, de fato, tem mostrado como um elemento que pode trazer sérias consequências em aumento das dores. Estudo publicado, que entre daqueles dois citados anteriormente, num quadro de mais de 320 mulheres, onde 70% das mulheres que retiraram o glúten tiveram estatisticamente uma redução da dor. Além do tipo de plano alimentar e evitar determinados alimentos, o chá, é claro, é uma possível possibilidade, vamos dizer dessa maneira, de tratamento e manejo da endometriose. E ele fala a respeito do chá verde, sendo inclusive um dos chás com compostos fenólicos que mais conseguiriam modular o processo inflamatório. Não apenas isso, óleos essenciais também associado na aregina, associado à erva de São João e ao pinheiro marítimo, conhecido como Pinus pinaster, diminuindo os fatores de angiogênese, basicamente, da endometriose. Transresveratrol, quercetina, cúrcuma, hidroxitirosol, camélia sinensis, e tem sido muito estudado fisetina e própolis, são estratégias com elementos ricos em compostos fenólicos que podem fazer modulação da doença. Zinco, selênio, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ômega, magnésio, cálcio, ácido alfa-lipoico, vitamina C e vitamina E. São os oligoelementos, minerais e vitaminas, óleos essenciais associados a estudos comprovando a redução do quadro inflamatório da endometriose, destacando-se a vitamina D como uma das grandes moduladoras de toda essa desordem, tá ok? NAC, inclusive, vem se destacando bastante sobre a modulação das vias inflamatórias, principalmente ciclooxigenase e prostaglandinas, modulando o quadro inflamatório gerado pela doença. Padronizações de fitoterapia no mercado, temos o Miodezin, respostas maravilhosas, que é a associação do chá amarelo, unha de gato e astaxantina, a respeito da redução do processo inflamatório associado ao quadro de endometriose, desde o NF-kappa-beta, as ciclooxigenases, a CCL2, 3 e 5, que inclusive o doutor Érico havia mencionado em sua aula. E aqui, basicamente, uma ideia de como ter o manejo de tratamento da paciente com endometriose, desde os sintomas que ela apresentam, as condutas de modulação dietética associada a possíveis suplementações na intervenção do tratamento da endometriose. Finalizo sempre deixando um recado que é muito especial para mim e que é de suma importância para todos nós profissionais entendermos que todo o discernimento que nós tivermos,
sabedoria ou inteligência para poder realizar a nossa ciência, que seja de conhecimento que provém de Deus e não da nossa tolice, ego e da vaidade. Então, estamos aqui fazendo ciência em prol de propósito e missão. Espero que eu tenha conseguido sintetizar uma temática tão maravilhosa, mas tão complexa ao mesmo tempo, e fico aberto a possíveis dúvidas e assim por diante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Convidar quem está aqui, que ainda não é aluno IAF, para vir para a nossa próxima turma de pós-graduação em Saúde da Mulher e Fertilidade, coordenado por mim, por Cláudia Antunes, por Cris Toso, essas duas referências, nós três aí à frente há tantos anos desse trabalho no Brasil, juntas coordenando com essa equipe de milhões, Carol Meirelles, Eric Slivit, o Arley com o Érico, Domingos Mantelli, Érica Mantelli, Luiz Moreira, Denise Carvalho, tantos professores de referência. É impactante, um curso realmente transformador. É um curso onde vocês vão ver em detalhe tudo que vocês estão vendo aqui e muito mais. Todo curso, toda aula é assim, meu Deus, foi a melhor aula, meu Deus, eu tenho que assistir de novo, meu Deus, eu tenho que assistir de novo, meu Deus, eu tenho que assistir de novo. Por quê? Porque a gente entende que a gente entrega mais do que a gente prometeu. Esse é um curso completamente diferente de tudo que existe no mercado, em termos de conhecimento, de entrega, de técnica e tudo mais. O nível dos professores, a entrega é simplesmente surreal. As aulas acontecem ao vivo, online, ficam gravadas e os alunos assistem 5, 10 vezes cada aula, porque é um show, é uma surra de conhecimento cada aula que a gente entra. Tem alunos nessa primeira turma que são professores de saúde da mulher. Eles são professores de saúde da mulher e eles fazem o curso, de tão incrível e diferenciado que o curso é. E todas as aulas, né, Claudinha? Eles estão lá falando, meu Deus, que incrível, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui, eu quero assistir de novo. É esse o nível do nosso curso e o nível dos nossos alunos. Os módulos foram detalhadamente, cuidadosamente escritos, planejados por mim, pela Claudinha e pela Cris. Detalhadamente, cada letra que vocês vão ver aí, nós discutimos baseado nos nossos 20 anos aí de prática clínica. Todos os módulos, nós estamos lá trocando com os professores, levando conhecimento, discutindo o caso clínico, e a gente tem assim um nível de satisfação altíssimo, porque o curso tem uma entrega sensacional. Um curso completamente diferente do que tudo tem no mercado. Vocês vão ver saúde da mulher desde a infância, desde a adolescência até a menopausa, com foco na fertilidade feminina, masculina, mas a gente fala também de estética, a gente fala da mulher vegetariana, a gente fala do climatério, a menopausa, a gente fala sobre marketing digital, a gente fala sobre câncer, a gente fala sobre nutrição esportiva, Nós tudo vamos que falar, abrange, inclusive, do homem. inclusive do homem, no quesito fertilidade, em muitos momentos, inclusive do homem. Prepara você para atender o casal, né, Claudinha, de forma aprofundada. A próxima turma começa agora, início de março. Vai ser uma turma extremamente impactante. Nós já temos profissionais incríveis, incríveis matriculados nessa turma. E você pode fazer parte disso. Como eu falei, as aulas são ao vivo, sábado e domingo, online ao vivo com a energia lá em cima, com a nossa participação, muita interação e muita troca. E ficam gravadas. Se você perder uma parte, você assiste depois. Não pôde estar naquele fim de semana, você assiste depois. O que acontece é que os nossos alunos amam tanto que eles assistem ao vivo e assistem depois. Então, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês.